É admirável essa contribuição, porque ele veio se juntar a um Elias Barbosa, a um Clóvis Tavares, ao Manuel Quintão, ao Guion Ribeiro, grandes nomes desse movimento que contribui tanto com a cultura do Brasil, na filosofia, na religião e também na ciência. Ao insight, nichos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos em constelação e laços mais indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa. E aqui estamos nesta urbis paulus, poderes do Espírito. De sua autoria são muitos livros conhecidos, como A Esquina de Pedra e Para o Resto da Vida, e sem dizer também da pesquisa realizada pelo cientista londrino William Crookes, que resultou no livro Kate King, Dematerialização de Espíritos. Vejam a versatilidade de Wallace, né? Lá pela década de 70, encontramo-nos e numa conversa usual ele falou-me que estava esperando umas cópias que viriam de Londres e que tratavam das experiências de Sir William Crookes, um dos maiores sábios da época sobre materializações. E como você obteve esse material? Perguntei curiosa. Talvez movido por forte interesse pelo assunto, desdobrei-me e fui até Londres, constatando que aquele precioso acervo estava a salvo, respondeu Wallace. Após a publicação do livro, lê-se no prefácio. O trabalho foi árduo. A nosso favor, tínhamos apenas as antigas coleções de órgãos espíritas dos arquivos chutelianos e, inesperadamente, a descoberta de que os bombardeios de Londres não tinham destruído de todo as chapas fotográficas que Mr. Harrison, editor do The Spiritualist, e o próprio Sir William Crookes havia abatido. Obter cópias foi um trabalho de obstinação. Que ele busca lá na Europa e oferece em primeira mão aqui no Brasil. Ele vai atrás, por exemplo, de resgatar uma história, né, alguns personagens que foram muito importantes no espiritismo ali em suas origens, na Europa, nesse caso no Reino Unido, que é a história de Kate King, Florence Cook, né, a médium, o espírito materializado, e o William Crookes, o pesquisador que as analisou. E ele mesmo relata no prefácio que faz, na introdução que faz dessa obra, o trabalho que foi para ele conseguir o que ele conseguiu ali. Fotos inéditas que foram cedidas, o Wallace faz questão de frisar, depois de muita insistência. O indivíduo lá que era detentor dessas fotos não tinha lá muita boa vontade e o Wallace ficou em cima dele, descobriu que felizmente nem todos aqueles arquivos haviam se perdido, né, depois das guerras e tudo que havia se passado na Europa desde então. Ele conseguiu encontrar lá onde estavam esses materiais, essas fotos, e produz essa obra, né, lançada pelo Clarim, sobre a história de Kate King, fazendo questão de registrar ali no prefácio também a importância de a gente ter essa memória. Mas ele era persistente, perseverante. Quando ele queria uma coisa, ele ia atrás, corria atrás, procurava, né, fazia parte dele. Mas era sempre muito educado, muito fino, pessoa muito educada. Como ele enxergava a divulgação espírita, buscando sempre novas frentes, novas possibilidades, né, no rádio. Caibá foi um dos primeiros a ir atrás lá no exterior, lá na Europa, de obras espíritas que ainda não estavam traduzidas para o português. Eu adoro ler. Para mim, a coisa melhor desse mundo é ler. Quando eu estou com um livro bom na mão e pode acabar o mundo, eu não ligo mais para nada, eu troco por qualquer coisa.
Curiosamente, eu nunca tive uma opinião dele sobre meus livros, porque quando ele morreu eu já tinha publicado. Ele foi alguém que se dedicou a vasculhar a literatura nos idiomas que conhecia, procurando nessas obras a descrição ou as narrativas de fenômenos psíquicos. E eu queria muito, eu nunca tive opinião dele sobre o Zero, meu livro. O Zero é um livro que eu fiz fragmentado, explodido, e depois mostrando um país arrebentado. Ele nunca deu opinião sobre os livros dele. Será que ele não gostava de mim? Eu não tinha nada de romântico nem nada. Não sei. Caibar, nessa proposta, né, de um espiritismo além muros, de um espiritismo internacional, ele funda a Revista Internacional do Espiritismo, primeiro jornal Clarim, e sempre tivemos ali essa participação de contribuições do exterior. Muitos artigos foram traduzidos, além de livros, tanto por Caibar como depois por Wallace Leal. Ele estava fazendo uma tradução, talvez, dos Inocentes, Henry James, e ele estava trabalhando nesse Remote Canticles. E eu era a datilógrafa, porque eu conseguia datilografar muito rapidamente. Então ele ia falando, eu ia batendo, né? Então eu datilografava numa folha de papel tão fininha que não dava para corrigir nada se fizesse um erro. Ainda bem que eu era uma boa datilógrafa. Ele me dizia que ele escrevia em papel de seda, porque as cartas datilografadas, para ficar bem pertinho a letra uma da outra, porque para escrever bastante, porque ia by sea, ia por mar e porque ele não tinha dinheiro para mandar. Para ficar mais leve. Para ficar mais leve. Mas Bebel, eu estava aqui quando eu lancei o Bebel na Acadêmica, e ele foi. E ele gostou de Bebel, eu estou lembrando disso. Ele falou que Bebel é a história de uma atriz de cinema que explode e afunda. É o que está aí. Então, eu sou escritora. Sempre quis ser escritora. Acreditei que ia ser escritora porque estava trabalhando com o Wallace. E ele falou, não, você vai ser escritora. Um dia você publica o seu livro. Acabei de publicar o meu livro na França o ano passado. O livro vai sair na Inglaterra e na Austrália em abril, fevereiro e abril do ano que vem. E estou publicando. Como chama o livro? Em francês chama Saison de Feu, em inglês Burning Seasons, e eu acho que em português vai chamar Temporada das Queimadas. Ao lado dos grandes romances que ele publicou, romances de grande profundidade, de grande beleza literária, com descrições mediúnicas, ele também traz obras de investigação. Esse pioneirismo de Caibar Schutel, a gente percebe que ele vai acompanhar o Wallace também, nessa tentativa de resgatar. Acho que um dos aspectos muito interessantes da atuação dele, da obra dele, é esse do resgate histórico, né? Até pela natureza da mediunidade que ele tinha, né? Ele tinha alguns relances, algumas lembranças do pretérito, ele tinha muito essa coisa da história, da pesquisa histórica, tanto pelas fontes do mundo, vamos dizer assim, como também pelas fontes espirituais. Então ele vai atrás dessas obras, algumas obras inéditas. Não só romances, mas outras obras de investigação também nessa área. Haja visto que o livro Sessões Espíritas na Casa Branca, trazendo a experiência de um presidente norte-americano que realizava reuniões mediúnicas, e escrita e publicada por um dos médiuns, por um dos participantes dessas reuniões, que descrevia o cotidiano dessas intervenções mediúnicas que o presidente americano participava, Abraham Lincoln. Essa obra foi traduzida por Wallace e publicada no Brasil também, em português, pela Casa Editora Clarim. Inclusive, atualmente, essa obra teve o seu título modificado de Sessões Espíritas na Casa Branca para Abraham Lincoln Era Espírita,
Então, o Wallace teve esse papel fundamental na editora O Clarim. Como era característico deles, que esse é um outro ponto muito interessante, os seus prefácios eram verdadeiros estudos, assim, eram jornadas, horizontes muito interessantes que ele abria a partir dos seus prefácios, né, das obras, tanto do ponto de vista de história, informações que ele trazia, síntese de determinados aspectos das obras que ele prefaciava. Wallace era um autodidata em muita coisa, né? Em inglês, em francês, o livro que ele estivesse traduzindo, e é uma qualidade que eu apreciei muito e que também me ensinou muito, porque eu não tinha acesso à universidade ou condições de ir para a universidade, e eu acho que eu entendi que você podia ser um autodidata, né? Que você podia se aprender lendo muita coisa, e isso foi muito bom para mim, e que me deu uma base importante, que depois, quando eu fui para a universidade nos Estados Unidos, me ajudou a entrar numa universidade top nos Estados Unidos, né, Stanford University. Fiz meu mestrado na Columbia University. Uma outra obra, né, que foi uma contribuição assim muito especial do Wallace para o movimento espírita, traduzindo ela do francês para o português, é a obra Viagem Espírita, em 1862, que era uma obra muito pouco conhecida, né, de Allan Kardec, em que ele traz aí os bastidores, os acontecimentos em torno das suas viagens. Muitos espíritas talvez não conheçam, Kardec deixou esses registros, parte deles, na Revista Espírita, a partir do ano de 1860. Isso resultou num trabalho de excelência, porque vários romances publicados originariamente em outros idiomas foram traduzidos por Wallace e publicados pela casa editora O Clarim, com narrativas mediúnicas, embora não fossem obras espíritas. Como a dizer, né, a mediunidade é um atributo humano, não é exclusividade ou invenção do espiritismo. E o Wallace era muito expressivo nesse tipo de pesquisa. E eu me formei de Stanford com 40 anos, e me formei da Columbia University com 50. Então eu acho que essa gana de estudar, esse desejo de aprender que sempre esteve comigo, é uma coisa que eu tinha antes de conhecer o Wallace, mas eu acho que morando lá e interagindo com os amigos que ele tinha, é uma coisa que fez com que eu explorasse mais, né? Eu discutia por carta muitos temas com o Wallace, e ele era muito perspicaz, ele entrava no âmago da questão e tinha umas opiniões, como pessoa livre que ele era, ele tinha umas ideias muito interessantes. O Wallace, então, quando vai apresentar essa obra, ele faz a tradução dela, mas ele faz um prefácio assim sublime, daqueles prefácios que ele costumava fazer, com toda uma amarração histórica em torno do início do cristianismo e do início do espiritismo, dizendo que o livro Viagem Espírita, em 1862, é para o espiritismo o que o livro de Atos dos Apóstolos foi para o cristianismo. Então essa amarração que o Wallace faz, que acredito que seja ele o primeiro a propor essa conexão, ela é sublime, porque, poxa, o espiritismo também teve o seu livro de Atos dos Apóstolos. Kardec também saiu em viagem, como um Paulo, a divulgar a doutrina espírita. O espiritismo também teve epístolas, como as epístolas de Paulo, só que agora vindas do mundo espiritual. O próprio Erasto, discípulo de Paulo, é quem vem mandar mensagens aos espíritas de Lyon, aos espíritas de Bordeaux. Então eles falam muito ali, tanto Kardec no seu livro, como Wallace faz questão de frisar isso no prefácio, desse milagre que o espiritismo produzia de reunir no mesmo ambiente o empresário e o operário, os indivíduos das mais altas posições com os indivíduos mais singelos da sociedade francesa daquela época, que ali se sentiam como irmãos. Eu fico pensando que a veia de educador do Wallace estava muito presente, né? Você vê na direção amorosa, na condução da criação, auxiliando na criação
da sobrinha, né? Os bilhetes que eles trocavam, indicação. Me recordo que a Renata, nesse bate-papo com a sobrinha, ela fazia essa referência muito amorosa, né? Dos bilhetinhos que ele deixava e tudo mais. E a obra, e para o resto da vida, né? Pois é. Ela é super didática, né? Didática em pessoa. Ela atinge o público realmente do início da alfabetização ao desencarne, né? Antes a gente dizia dos 8 aos 80, hoje com 6 já é alfabetizado, né? Então dos 6 aos 120, né, a gente pode colocar hoje. Então essa obra, ela tem a cara de um educador, né? Um educador de escola, não é um... Muitas de suas obras, né, outras obras vão buscar, por exemplo, artigos na Reader's Digest, que era uma coletânea, né, muito importante na época, que foi a base de uma de suas principais obras, muito conhecida, né? E para o resto da vida, muitos daqueles contos foram inspirados em histórias da Reader's Digest que ele vinha traduzindo, adaptando e tal. Então a gente percebe que ambos, né, esses corações, eles se dedicaram muito a estabelecer essa ponte, né? E cada texto para a gente é uma lição de como a gente pode agir sem ser violento, né? E olha, a gente está falando do começo do século passado e hoje, em 2020 e pouquinho, tá tão na moda a gente falar a comunicação não violenta. E eles não falavam, não davam curso disso, eles eram a comunicação não violenta. Eles eram a sensibilidade, a amorosidade, né? Desta profícua produção literária, tanto como autoria ou como tradutor, o Wallace deixou preciosas obras para que pudéssemos desfrutar desse conhecimento. Existem 2 romances muito expressivos traduzidos por Wallace. São romances publicados no exterior e depois traduzidos para o português e publicados no Brasil. O Ignorado Amor e A Janela do Meio. São 2 obras primorosas demais. Você que nos ouve, que nos vê agora, procure conhecer essas obras. São inesquecíveis, os 2. A Janela do Meio e O Ignorado Amor. Ambos os livros foram traduzidos por Wallace. Eu estou citando apenas esses 2, mas há uma série deles, né? É uma série de livros que denotam a grandeza literária desse autor. E não podemos esquecer também a organização do livro Mãe, Antologia Mediúnica, reunindo também mensagens da psicografia de Chico Xavier, de diversos autores, e autores reconhecidamente carinhosos, como Maria Dolores, por exemplo, falando de mãe, reunindo informações de mãe. Mas o mais interessante é que no prefácio desse livro, ele se refere à criadora do livro do Dia das Mães na história da humanidade, né? Ele se refere a Ana Jarvis e fala com muita propriedade de como surgiu o Dia das Mães. Que nós seremos responsáveis por aquilo que a gente vai plasmar para o outro. Depois de algum tempo de conversa agradável, Wallace apontou-me um baú num canto, desafiando-me a dizer o que se encontrava lá. Olha, Wallace, vindo de você, poderá ser até as tábuas da lei. Sorri. Não, Rosinha, mas é algo de suma importância. Trata-se de um livro de Mademoiselle Claire Boumard, cuja tradução e prefácio redigido por ela demonstrou ser de grande valor histórico. Essa senhora eficiente secretária e também grande amiga de Leon Denis, e revela que no decorrer dos anos em que exerceu suas funções junto ao escritor já cego, redigiu um diário, ao qual não recorreu para a leitura da sua obra. Deixava para os mais capazes e admiradores trazerem ao mundo a síntese da sua extraordinária obra em interpersonalidade. Há 2 prefácios no livro, um explicativo do Wallace, o outro de Sir Arthur Conan Doyle. Ele organizou livros com mensagens mediúnicas recebidas por Francisco Cândido Xavier, como é o caso do Escrínio de Luz, do Segue-me, publicados em 1973, há 50 anos, mas também organizou mensagens de Meimei, quando se refere a esse espírito muito conhecido do público espírita, organizando o livro Meimei, Vida e Mensagem. Então, ele teve essa característica de um grande escritor, autor e principalmente organizador de obras. Ele sabia reunir
obras que trouxessem o conhecimento espírita. Sempre publicando livros, sempre traduzindo livros, né? Esse para mim, um dos livros mais bonitos é esse do Natal, que ele escreve do Cânticos de Belém. Cânticos de Belém. Que livro, que doçura, que coisa bonita. É da autoria dele, né? Remotos Cânticos de Belém. A dedicatória ele colocou ao prezado amigo senhor Raimundo Lolato, cuja vizinhança muito nos honra, os meus remotos cânticos de Belém. E o abraço do Wallace Leal Valentim Rodrigues, Araraquara, inverno de 74. E é interessante que ele sempre assina Natal, primavera, verão. É gostoso quando a gente recebe esse estímulo, porque traz até uma memória, né? Então você lê o bilhetinho, Natal, final de ano, fechando o ciclo, parece que traz a memória, né? O registro desse momento, é muito interessante. Ele põe aí também, acho legal também que ele dedica o livro ao... Eu conheci esse cara, o de Matão, editora Clarim, conheci o José da Cunha. Ele vinha muito aí, Matão. Ele tinha um carro adesivado do jornal Clarim. E ele dedica, né? É um dever do autor expressar sua gratidão a todos os seus amigos que o ampararam nos borroscosos dias em que a novela nasceu. Seus nomes estão escritos no livro da espiritualidade, mas é impossível deixar de fazer uma simples referência ao senhor José da Cunha e a minha irmã Ninira Rodrigues Medina, aos quais o livro é mais especialmente dedicado. Achei legal. Certa vez, o Wallace disse-me que havia terminado um livro, mas que estava com dúvidas quanto ao nome. Pediu-me se eu aceitaria opinar sobre o assunto, o que já fora solicitado a algumas pessoas. Naturalmente aceitei, mas tive que lê-lo. Estava ainda no original, com algumas correções a serem feitas. Os nomes propostos eram O que Veio por Último ou Esquina de Pedra. O assunto versava sobre o nascimento do cristianismo e, posteriormente, sua adulteração selada no Concílio de Nicéia com a nomenclatura de catolicismo, de caráter mais político que religioso. Como houve consenso nas opiniões solicitadas, sagrou-se o nome Esquina de Pedra. Intrigada com a qualidade e diversidade de informações e situações de certos detalhes apresentados no livro, quis saber dele algumas explicações. Como, onde, quem lhe fornecera tão vasto material, Wallace? E ele respondeu: Rosinha, eu estava e me sentia lá. Acho que um dos aspectos muito interessantes da atuação dele, da obra dele, é esse do resgate histórico, né? Até pela natureza da mediunidade que ele tinha, né? Ele tinha alguns relances, algumas lembranças do pretérito, ele tinha muito essa coisa da história, da pesquisa histórica, tanto pelas fontes do mundo, vamos dizer assim, como também pelas fontes espirituais. Desdobramento, que é um fenômeno no qual a alma se afasta do corpo físico e consegue acessar livremente outros ambientes, que foi o que aconteceu quando ele conseguiu o material para fazer o livro Kate King e também o Leon Denis na Intimidade. E a outra faculdade que ele tinha era a memória extracorpórea, que era a capacidade de acessar o passado, que ele usou para escrever o livro A Esquina de Pedra. O Wallace, ele fala que a obra ela não foi propriamente psicografada, ela foi uma obra inspirada, né? Memórias dele próprio, porque ele é um dos personagens da obra, uma personagem feminina da obra. E a introdução é meio que parece dar a entender que é meio que uma carta de Constantino a alguns dos personagens ali, a Árrios, por exemplo. Havia uma história de amor, né? Havia um fundo romântico, né? De uma moça, Gala, né, que morava na cidade de Sebaste, né, onde havia um destacamento romano, né, e um soldado romano. É um romance extraordinário. E o Wallace Rodrigues Leal é o personagem central do romance Esquina de Pedra, que conta a história dos cristãos dos primeiros tempos. Mas, salvo engano, na região da Turquia,
e não mais na região anterior, quando viveram nas Gálias. Flávio, Gala, a personagem central desse livro, teria sido uma das encarnações de Wallace? Me foi passado que sim. Me foi passado que sim. Como, onde, quem lhe fornecera tão vasto material, Wallace? E ele respondeu: Rosinha, eu estava e me sentia lá. Ou como o papai dizia, as pessoas querem saber o que Jesus fez dos 12 ou 30, e ninguém quer saber o que ele fez dos 30 aos 33. Que é assim um monumento mesmo, tratando de um momento que foi muito singular para a história do cristianismo, que diríamos é quando o cristianismo começa a fazer a curva. Esse livro, escrito sob forte vibração espiritual, foi enriquecido por esses informes, quando já havia sido terminado. Acreditamos firmemente que todos os acontecimentos e personagens presentes são reais e que os acontecimentos foram apenas suavizados, uma vez que nos sentimos dentro das cenas ao escrevê-lo. Várias das personalidades retratadas já foram detectadas por nossa sensibilidade. A Esquina de Pedra modificou a minha vida. Ininterruptamente, a gente chegando para me conhecer, conversar, saber como o livro nasceu, se pode ser levado ao cinema. Tudo bem, mas você nem pode imaginar o que foi o lançamento. 10.000 exemplares se esgotaram em 40 dias. Então a barra pesou. O livro se arremessa contra estruturas religiosas seculares e o mundo invisível se movimentou. Aqui na Terra, o volume de pensamentos negativos, invejas, despeito, ciúmes, foi como uma vaga de sombras ameaçando até mesmo a minha encarnação. O próprio Chico Xavier, que tem por mim um carinho antigo de outras vidas, se alarmou. Emagreci, perdi o sono. Meus familiares quiseram levar-me a um psiquiatra e eu, por invigilância, acedi. Tomei psicotrópico e então a coisa piorou. Enquanto isso, eu me sentia mais sozinho do que Cristo no Horto das Oliveiras. A pedra de esquina era aquela pedra, naquele período, né, na construção, aquela pedra-chave, né, também chamada de pedra angular. Então você tinha, por exemplo, você ia fazer um arco, você ia colocando as pedrinhas, e aí como é que você segura? Você não tinha argamassa, né? Você não tinha um elemento ali de ligação. Como é que eles faziam? Eles iam colocando as pedras e aí colocavam uma pedra de ângulo, por isso pedra angular, de modo que elas encaixavam com pressão. Então aquela pedra angular é que segurava todo o arco, porque ela encaixava com aquele ângulo, ela dava pressão nas outras pedras. Ou na esquina da construção você tinha aquela pedra que era o esteio, a sustentação. No contexto do livro, houve o Concílio de Nicéia, já era Constantino, então o catolicismo estava para ser consubstanciado como a verdadeira, o verdadeiro cristianismo. Há o relacionamento deles, dos personagens, com o Arius, né, ou Ário, que está na história da igreja como um herege, né? A igreja o considera como um herege por causa da teoria dele, da humanidade de Cristo, né? Em contraposição da divindade de Cristo. Que a obra trata dos cristãos naquela região da Turquia, da Capadócia, região da Armênia também, ali Sebaste, né? Que hoje fica na Armênia, onde nós vamos ter os 40 mártires, que eram soldados romanos que se negaram a negar o Cristo e foram condenados então à morte entrando num lago congelado. Alguns dos personagens ali da obra fazem parte disso, um dos personagens ali da obra fazem parte desses mártires naquela região. Então a obra trata desse cristianismo ali naquela região da Capadócia, a vivência dos cristãos, os trabalhos deles e tal, mas ela é permeada por um debate de fundo que aparece de vez em quando na obra, por referências e tal, em torno dessa questão que viria a ser decidida no Concílio de Nicéia. Inclusive, uma das cenas mais emblemáticas da obra no final é quando alguns cristãos estão indo para o debate e um dos personagens da obra está ali e eles perguntam: você não vai, né? Falam: não vou,
porque nesse concílio o cristianismo vai se desfigurar. Mas eu sei que um dia ele voltará. Agora, vejam que beleza. Ele interpola com a narrativa dele textos retirados dos comentários dos livros, dos 4 livros de Emmanuel, que são comentários dos textos que hoje são até reunidos pela Federação Espírita em O Evangelho por Emmanuel, né? O Chico falou para mim uma ocasião, falou que olha, o teu negócio com você que é fogo, hein? Você faz tudo quanto você quer, quando você é só você resolver fazer uma coisa, você faz aquilo. Agora, para fazer tudo quanto eu quero, eu acho que só o meu esforço pessoal não deve valer, deve entrar em onda assim, captar qualquer coisa que me ajude. Então, a nosso ver, a grande pérola, o grande contributo de Wallace Leal para o movimento espírita traduz-se nessa obra que vem a compor aí, juntamente com os romances de Emmanuel, algumas das obras mais preciosas para aqueles que anseiam por sentir, por conhecer, por entender o que foi o cristianismo nos seus tempos mais luminosos. Então ela entra nesse panteão das obras que tratam do cristianismo primitivo com excelência, com muita inspiração, com muita beleza. Eu acho que não poderíamos deixar de lembrar essa grande riqueza que o Wallace deixou para o movimento. Eu ouvi o Wallace me dizendo: querida, você precisa subir e cantar a prece a Maria que você cantava em Araraquara. Aí eu rebatia: mas eu não posso cantar, falando com o espírito. Eu vou lá só para falar algumas palavras em nome do grupo, que eu sou a presidente do grupo. Não, você vai, está programado, você precisa cantar. É importante, minha querida, não deixe de... Peça para eles. Eles vão concordar. E aí eu disse: eu teria permissão da mesa diretora para cantar uma prece a Maria? Todos fizeram assim. Aí eu fechei os olhos e cantei. Maria, Mãe piedosa desse bom Jesus, hóstia divina e pura de amor, de caridade e luz. Quando eu abro meus olhos, está todo mundo com lenço, enxugando as lágrimas, aquela plateia de mais de 800 pessoas,
E lá no fim, na escada onde eu tinha que descer, uma sueca me abrindo os braços. Falando sueco, que não sabia que tinha grupo espírita na Suécia. Foi para despertá-la que ele pediu para eu cantar, porque eu precisava encontrar com ela. 20 anos antes, Kai Barchuta tinha me falado na Suécia: ore, espere, trabalhe, confie. Quando você encontrar uma certa mulher, as obras serão traduzidas. Nossa. Essa aí? Ela me ajudou a traduzir o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Nosso Lar, e vários opúsculos, tudo para o sueco. E ela era intérprete para Divaldo, ela traduziu quase todos os livros de Joana de Ângeles para o sueco. Olha, toda coisa. Então os espíritos, através de Wallace, disse: você tem que cantar para poder encontrar essa mulher. Poderes do Espírito tem sido a minha lida, releitura e reunião entre o inscrito e o circunscrito, o além que consola e consolida, fogo, água e rito, logos dito. Das cartas aos WhatsApps, função e fusão, prece e meditação. Da visão ao insight, nichos, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço. Sincronia divina dos ciclos, em constelação e laços, sóis indizíveis astros, rebeldia antagônica que abença. E aqui estamos nesta urbis Paulus, entre correntes e mares de pensamentos. Divino abraço, tics e tetes, solidões engarrafadas, megas, blasters e blues, Jetsons, gadgets, panóticos e sinóticos, entre id e ego, superego. Quanto grego não só, mas guaranis africanos, italianos, japoneses, armênios e bahias, rolezinhos e parklets, astúcias e primícias, fluxos, empatias, tudo junto. Ave Paulus. Poderes do Espírito. Ai, ai, ao insight, nichos, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos, em constelação e laços, sóis indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa.
E aqui estamos nesta urbis paulos, poderes do Espírito.